Vamos então para o nosso módulo de validação de certificado de calibração. Por que isso é importante? Por que a gente incluiu isso no curso? É fundamental que você consiga bater o olho e consiga visualizar, ou seja, consiga entender o conteúdo de um certificado de calibração. Conseguir extrair dele as informações que são mais importantes para que você possa fazer uma avaliação, uma análise de tendências, uma análise de validação, para saber se aquilo que foi encontrado no certificado realmente indica que o equipamento está aprovado. Por quê? Existe uma chance de que seu equipamento não está adequado ao uso devido aos resultados, à incerteza, ao erro do certificado, que foi encontrado pela empresa de calibração. E você vai precisar, como eu falei, identificar esse potencial erro aí que pode prejudicar o seu processo. Identificando, você deve manter ou não o equipamento em uso. Tá? Você pode mandar ajustar ou você pode mandar ou pode trocar o equipamento, né? Só tem duas opções, ou você manda para manutenção ou você manda trocar. Aí você pode falar assim para mim, mas, Denise, então vou mandar calibrar. Já falei para vocês, calibração não é ajuste, calibração é comparação. Eu vou acompanhar a medição de um equipamento que está da minha posse, que é da minha empresa, versus um equipamento que também fez aquela medição em uma empresa de calibração que tem um padrão rastreável, que vocês viram lá no módulo de calibração de equipamentos, tá? Então, basicamente aqui a gente vai tratar da validação do certificado. Como é que você vai validar esse certificado, tá? Como é que você vai identificar essas informações no certificado. E também a gente vai tratar aqui sobre a planilha de calibração. Então, eu vou mostrar para vocês uma planilha de calibração para que vocês possam entender como é que ela pode ser devidamente utilizada, tá? Então, ó, vejam aí no slide. O equipamento, né, ele tem que ser ajustado ou reajustado quando necessário. Quem vai indicar quando é necessário é você, tá? Para que seja necessário, tá, o resultado encontrado no certificado de calibração ele tem que estar fora da tolerância, tá? Da tolerância que você se permite como organização para aquele tipo de medição. Aí, recapitulando, calibração não é ajuste, calibração é comparação e vai servir de informação para você fazer o respectivo ajuste. Existem contratos onde a empresa, além de realizar a parte de calibração, ela também faz a manutenção. Então, ela consegue identificar que tem algo errado, vai lá e já intervém. Mas a maioria dos contratos é de calibração. Você pode até ter outro contrato na parte que seja só de manutenção, digamos assim. Para a gente entender de validação, vamos primeiro entender o que significa tolerância. Tá? O seu processo produtivo, ele vai ter um target, um valor que ele precisa alcançar. Então, vamos pegar uma especificação. Tá? Digamos que eu sou uma fábrica de canetas e eu preciso medir o tamanho da minha caneta. Eu uso um taquímetro para isso. Então, quando eu faço essa medição, existe um erro permitido, tá, daquela caneta. Existe um erro que eu posso aceitar. Seja por uma questão, por exemplo, de equipamento, esse material que eu produzi vai para um outro equipamento, que não, aquele molde, talvez ele não aceite aquela variação, seja porque o cliente não aceita, seja porque não cabe na embalagem, seja por qualquer motivo, tá? Vai existir uma variação permitida. Então, imaginem só, estou falando da altura da caneta. A altura da caneta especificada que eu preciso, eu vou chamar de target, ou seja, valor nominal. Tá? A altura da caneta, que é o máximo que eu posso tolerar, ou seja, o valor máximo que pode alcançar, vai ser a especificação máxima de altura daquela caneta. E o valor mínimo que ela pode alcançar em altura, tá? Porque daí já começa a prejudicar, eu vou chamar de especificação mínima. Então, eu vou ter target, que é o valor nominal, eu vou ter a especificação máxima e eu vou ter a especificação mínima daquela minha caneta. Tá? Então, olhem para aqui para o slide. Ó. Eu tenho uma balança, certo? O peso seria 1 kg, o target, né? O valor nominal é 1 kg. Digamos que eu estou pesando, sei lá, uma bandejinha de alguma coisa, de frango, de carne, que né, geralmente realmente é 1 kg. A tolerância, mais ou menos 0,002 quilos. Percebam. Se eu coloquei mais ou menos, estou falando que pode variar para mais e para menos 0,02, tá? 0,002. Passou essa variação aí, já começa a complicar.
outra coisa que é importante para vocês entenderem. Muitas vezes essa variação de peso ela é definida pela legislação de produto, tá? Que define uma variação específica de percentual para peso. Se eu não me engano, é 1%. Eu preciso ter a certeza disso, mas eu acredito que é. Então, avaliem a legislação, chequem a legislação relacionada ao produto de vocês, a tolerância de peso, porque ela também vai identificar essa especificação. Então, aqui, ó, máximo 1,002, olhem para o slide, e no mínimo 0,998. O que foi que eu fiz? Com o target, que era 1 kg, eu simplesmente somei 0,002 para achar o valor máximo e eu subtraí 0,002 para achar o valor mínimo. Então eu tenho aí 1,002 e no máximo e no mínimo 0,998 quilos. Recapitulando, encontramos o target, que é o peso nominal, encontramos o valor máximo que é permitido e o valor mínimo que é permitido pelo seu processo. Feito isso, eu vou subtrair o máximo encontrado pelo mínimo encontrado. E eu vou encontrar a minha tolerância, que vai ser, nesse caso aqui, nesse exemplo, 1,002 menos 0,998, tá? Que a gente tem como tolerância 0,004 quilos para esse caso. Então, toda especificação você vai ter que encontrar uma tolerância, tá? Toda especificação que requer uma medição. Não dá para fugir disso, porque esse valor de tolerância é o que a gente vai precisar para um pouco mais na frente poder validar esse certificado. Então, quando será necessário um reajuste do equipamento? Né? Quando é que vai ser necessário enviar o equipamento para fazer uma manutenção, por exemplo? Quando a incerteza total do processo for menor que a incerteza encontrada no certificado. Tá? Então, se eu tenho uma possibilidade de erro maior na minha organização do que o erro que eu encontro no meu equipamento, então um encaixa no outro, percebe? Então, a minha incerteza total do processo ela tem que ser menor do que a incerteza encontrada no certificado para eu condenar o equipamento, tá? Se no certificado eu tenho uma incerteza maior, um erro maior, eu posso ter um problema na minha inspeção, digamos assim. Mas vamos com calma, tá? Vamos com calma. Eu quis deixar claro aí quando isso acontece agora, mas vamos por partes. Até agora, o que nós temos é valor nominal, o que nós temos é a especificação máxima, a especificação mínima, e nós temos a tolerância. Ainda pensando no processo, vamos pegar o conceito de incerteza, tá? Aplica-se a dificuldade de prever erros. Isso é uma incerteza. Eu não tenho, né, eu não consigo ter uma bola de cristal que me mostre o que vai acontecer. Então eu já contemplo esse tipo de incerteza no meu processo, essa possibilidade do erro, tá? Então dispersão de valores que podem ser atribuídos ao resultado. Então eu vou ter resultados que eu preciso que siga numa linha e ele sai pontuando em locais diferentes, digamos assim, né? Então assim, para eu definir, para eu poder comparar, na verdade, a incerteza do meu processo com a incerteza que o certificado apresenta, eu preciso transformar banana em banana. Não posso comparar banana com maçã. O que eu estou querendo dizer? Quando eu fiz aquele cálculo da tolerância inicial lá atrás, que a gente acabou de fazer, né, subtraiu, aquela tolerância, a tolerância total. Eu preciso agora encontrar a tolerância do erro somente do equipamento. Para que eu faça isso, segundo orientações de técnicos da área de calibração, de quem trabalha com empresas de calibração, segundo orientações relacionadas à norma 10.0012 e etc., vários compêndios aí, você deve indicar as falhas que estão relacionadas, possíveis falhas que podem levar a um erro da inspeção. E, pelo menos, para uma medida grossa, digamos assim, você deve considerar pelo menos 3 falhas. Método, analista e equipamento. Medidas finas, você pode ampliar essa quantidade de erros, pode considerar até 10 erros, tá? Se você pegar, por exemplo, uma cabine de fluxo laminar na indústria farmacêutica, você vai ter um erro maior, né? Aquilo, quanto maior o nível de detalhe e precisão necessária, maior a quantidade de erros que você deve considerar. Mas aqui vamos trabalhar com 3 opções, método, analista e equipamentos. Então vamos lá. Lembra que a nossa tolerância era 0,004 no exemplo anterior, no slide anterior, que a gente subtraiu especificação máxima e especificação mínima?
Para eu transformar banana em banana, eu vou ter que dividir o meu 0,004 por 3. Por que 3? Para que eu entenda as parcelas de erro do método, do analista e do equipamento. Fazendo isso, eu isolo somente o erro do equipamento. E nós temos 0,004 dividido por 3 vai ser igual a 0,0013. Então podemos dizer que a incerteza para o equipamento, ou seja, a incerteza metrológica permitida ao meu processo é 0,0013. Tudo bem até aí? Então, no que tange a processo, tá? O cálculo é isso. Então, agora vamos entrar na incerteza do certificado, tá? Porque a gente também vai ter que calcular alguma coisa para poder encontrar essa incerteza. E a grande pergunta que você pode estar puxando o cabelo aí agora, né? Mas quando é necessário ajustar o equipamento, então? Calma, a gente vai chegar lá e você tem que desenvolver muito bem esse conhecimento. Por quê? Isso é motivo de não conformidade maior numa auditoria, pelo seguinte sentido. Se o auditor, por exemplo, ele percebe que os seus equipamentos não estão calibrados da maneira adequada, tá? Ou seja, você anda recebendo sem validar o equipamento, e pode haver um erro aí, a sua inspeção está validada. A inspeção de processo da 9001, por exemplo, é uma conformidade maior, tá? Então, com bastante calma, bastante tranquilidade, vamos devagar. Bom, na sequência, então, a gente vai ter aquela mesma afirmação de antes, que eu quero que vocês decorem essa afirmação. Incerteza interna deve ser maior ou igual à incerteza do certificado. Perceba que agora eu incluí um igual aí, tá? Então, se for igual, também o equipamento estaria aprovado. Eu mudei aqui, ó, repetindo. Incerteza interna deve ser maior do que a incerteza do certificado. Porque se o equipamento está vindo com erro, esse erro ele precisa ser permissível, tá? Permitido, digamos assim. Tem que ser um erro que não pode impactar no seu processo. Ó, Denise, pode vir sem erro? Não. Sempre vai existir um erro, certo? 0, alguma coisa, pequenininho, mas vai existir um erro. Tem equipamentos que vêm, muitas vezes, muitas escalas lá zeradas, mas isso é muito difícil, isso é muito raro, tá, gente? Sempre vai existir, você precisa se acostumar com isso, tá? E vamos lá, então, como calcular a incerteza do certificado? Com as informações que vêm no certificado de calibração. Qual é a fórmula que a gente vai usar? Essa fórmula aqui, ó, tá? Raiz de C ao quadrado mais U ao quadrado. Essa é a fórmula. Detalhe, não corte, pelo amor de Deus, esses dois com a raiz, que isso não pode matematicamente, tá? Então, resolva a raiz de C ao quadrado mais U ao quadrado. Quem é o C? C é a correção. Esse dado você vai encontrar no certificado. E U é a incerteza expandida, que também é um dado que você encontra nesse certificado. Então, fazendo isso, você vai considerar o erro e a incerteza e chegar naquela incerteza metrológica que a gente precisa para poder comparar com aquela incerteza do respectivo processo. Tá? Então, nesse momento agora, eu vou sair um pouco do slide aqui, eu vou abrir um certificado de calibração para você ver como ele se apresenta. Então, deem uma olhada aí nesse certificado, certo? Certificado de calibração geralmente tem um número, tá? Esse número você transcreve ele lá para a guia de calibração, e você vai ter aí os padrões também, né? Antes de falar disso, você vai ter em algum lugar do certificado citação a esses padrões, e você vai ter o erro e a incerteza, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, você vai ter uma sequência de erros e uma sequência de incertezas. Você pode se questionar assim, ó, Denúncia, certo? O cálculo é raiz de C ao quadrado mais U ao quadrado. E qual é o erro e a incerteza que eu vou utilizar? Gente, essas medições foram feitas em faixas do equipamento, né? Em escalas do equipamento. Se você fizer, sim, lembrando, essas escalas estão relacionadas à faixa que você mandou lá para a certificação. Então, isso é uma coisa que você deve conferir também. Se foi feita a calibração nas faixas que você enviou, tá? Depois você vai olhar aqui e vai verificar o maior valor. Se você fizer o cálculo no maior valor do instrumento, você basicamente está validando o instrumento todo, tá? Ah, Denise, mas na última escala não consegui aprovar o equipamento. Aí você faz na escala anterior. Quando eu falo escala, gente, é o seguinte, se eu pegar, por exemplo, uma estufa, tá? Um medidor de temperatura,
Aí tem lá, foi feito em 10 graus, foi feito em 20 graus, 30 graus, 40 graus, até 100 graus. Aí ele fez em 100 graus o cálculo. Bateu, beleza. Mas ele fez em 100 e não bateu. Aí você passa para 90. Aí não bateu, você passa para 80. E assim você sai retornando até que você tenha um valor que seja válido. Agora, deve identificar no instrumento, tá? Na etiqueta do instrumento, que aquele equipamento não pode ser utilizado naquelas faixas em que foi reprovado. Porque realmente não pode, porque ele foi reprovado, certo? Então, é conveniente que vocês entendam aí. Então, onde é que eu vou resgatar o erro e a incerteza, tá? Gente, pessoal, erro e correção é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, o erro e a incerteza eu vou buscar do meu certificado, identificando essas escalas aí que vocês, que o laboratório fez a devida medição. E voltando para o nosso slide, a gente tem aqui, ó, raiz de C ao quadrado mais O ao quadrado, como a gente tinha conversado antes, né? Só para a gente recapitular a fórmula, porque a gente agora vai entrar num exemplo. Vou fazer um exemplo prático com vocês aqui agora. Aqui, o que é que nós temos aqui? Ó? Tamanho nominal. Detalhe, essa é uma trena, que vocês estão vendo aqui no slide, e essa trena está sendo utilizada para medir esse filme stretch, que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Ela vai medir exatamente a altura do filme. Se essa altura não tiver de acordo, talvez o stretch não entre no robô para fazer o envelopamento dos pallets, tá? Se o tamanho, no caso for muito grande, né? Se for inferior, talvez fique folgado lá no equipamento, não sei. Bom, de toda forma, o tamanho nominal que deve ser medido é 75 centímetros, tá? A variação máxima permitida vai ser 0,5 para mais, variação mínima 2,0. Então, o que é que a gente vai ter que encontrar primeiro para poder validar, para saber se o certificado que chegou da Trena, ele valida o equipamento para o meu processo? Aí, primeiro, a tolerância do processo. Se você quiser testar agora, dê uma pausa no vídeo e já pode fazer o cálculo. Faça o cálculo aí. Lembra a tolerância do processo? Como é que é o cálculo que a gente faz? Especificação máxima, né? Valor máximo medido, menos o valor mínimo, né? Com base no target aí. Vocês também vão perceber que se eu somar a variação máxima e mínima, eu vou encontrar o mesmo resultado. Talvez seja uma dica aí para vocês fazerem uma maior agilidade. Apesar de que eu sei que, aprendendo isso, muita gente vai fazer uma planilha em Excel e vai utilizar essa planilha para fazer essa respectiva validação. Então, o que acontece? Tamanho nominal 75 centímetros, variação máxima 0,5 centímetros, variação mínima 2 centímetros. Então, a minha tolerância vai ser 75,5 menos 73. Perceberam? Daquela forma lá, anterior. Vamos ver se bate. Quanto é que dá 75,5 menos 73? Tá aqui, ó, 2,5. Esse é o resultado, tá? E como é que eu calculo a incerteza do processo? Eu vou dividir 2,5 por quanto? Lembram? Por 3. Então, 2,5 dividido por 3, a gente vai ter aí um resultado de 0,83 centímetros. Então, a incerteza metrológica permitida pelo meu processo é 0,83 centímetros. Valores do certificado, tá? Que está lá no certificado da Trena. 100 centímetros. Correção 0,21. Incerteza 0,77. Pegou lá da última medição. Qual é o cálculo? Raiz de C ao quadrado mais o ao quadrado. Se eu faço esse cálculo, eu vou encontrar aí, ó, 0,81 centímetros. Seria o minha incerteza metrológica do equipamento, aquela que foi indicada pelo certificado. Aí vamos para aquela nossa conversa lá. A incerteza do processo precisa ser maior que a incerteza metrológica encontrada no certificado. 0,83 é maior do que 0,81? Se podemos dizer que o nosso equipamento ele está aprovado, porque 0,81 centímetros é menor ou igual que 0,83. Você vai pegar o certificado, você vai guardar e fechou a conta. Se esse valor fosse 0,81, fosse maior do que 0,83, você estaria com um problema na mão, precisaria mandar ajustar o equipamento, ou jogar essa trena fora e comprar outra e mandar calibrar de novo. Tá claro? Ficou clara essa validação? Bom, se ficou claro para você, tá? Agora eu vou deixar na vossa mão. O que é que
eu quero que vocês façam, tá? O exercício, digamos assim. Esse é um termômetro, tá? Utilizado na escala de 0 a 300 graus Celsius, que é usado nessa caldeira que vocês estão vendo na imagem aí, tá? Utilizado dentro da caldeira. Então, a variação máxima permitida dele é 3,2 graus Celsius. E a variação mínima permitida dele é 2 graus Celsius. O valor de target vocês podem ficar à vontade, desde que esteja dentro dessa escala de 0 a 300 graus Celsius. Então, vocês podem escolher à vontade. Eu vou disponibilizar para vocês aqui agora uma foto do certificado de calibração para que vocês possam visualizar, encontrar os valores que vocês precisam e resolver esse exercício, tá? Para o pessoal que está assistindo o vídeo aqui no nosso canal, tá? E que deseja fazer, faça esse exercício, coloque aqui embaixo os resultados nos comentários que eu falo para vocês se está certo ou se está errado, tá? Para poder que vocês tenham ciência que você está fazendo a coisa do jeito correto. Para o pessoal que está participando do curso de formação de corredores da qualidade, aí vai lá na plataforma, tá? Do Google Class que vocês estão participando, vai ter lá o exercício prontinho, onde vocês vão poder, o exercício final, inclusive, do módulo, onde vocês vão poder fazer esses cálculos aí, tá? Identificar algumas coisas do certificado que está aqui disponível no vídeo e responder lá, tá? O exercício na plataforma, tá? Para validar o respectivo módulo. Para você que se interessou sobre o que eu falei sobre o curso de formação de coordenadores da qualidade, para quem está assistindo o vídeo aí que está aberto, você pode se inscrever, tá? São um curso de 40 horas, o preço na pandemia está bem acessível, somente R$ 75. A gente vai manter esse preço só durante a pandemia, porque na verdade o curso custa R$ 249, tá? A gente não vai lançar novos cursos nesse valor, a gente já vai trazer, a gente está com outras perspectivas de curso, mas a gente vai mudar o valor. Então aproveita essa oportunidade aí, tá? A inscrição você consegue no site www.bjtreinamentos.com.br. Eu vou deixar, inclusive, o site aqui na descrição do vídeo, tá? Mas continuando, tá? Então até agora, vou apresentar para você aqui agora, nesse momento, o certificado, está aparecendo na tela aqui agora, visualizem, e botem pausa no certificado e respondam o exercício. Ok? Agora não desliga o vídeo ainda, não sai do vídeo, porque a gente vai falar agora sobre planilha de calibração, planilha de controle de calibração, que eu vou também apresentar para vocês aqui, para vocês visualizarem o que é que ela tem que ter, e também vai estar lá disponível no material no Google Class, para que vocês possam baixar essa planilha e que vocês possam utilizar aí para controlar as calibrações de vocês. E agora eu vou mostrar alguns documentos para vocês. O primeiro eu vou começar pela lista mestra de controle de documentos. De controle de documentos, não, desculpa, né? A lista mestra de instrumentos de medição. A gente está falando de calibração e não de controle de documentos. Então, ó, o código, tá? É a primeira coluna aqui, ó, BA001. É o código do instrumento, né? Esse código que define a organização. Ela pode colocar, pode sequenciar do jeito que ela achar melhor. Do lado a gente tem a descrição. Vocês podem ver aí que eu estou falando de uma balança, tá? Essa balança, né, a marca dela é Martins, o modelo dela é o AS2000C, isso você encontra no manual, né? Lembrando que essas informações de identificação, elas são mais algo que a empresa decidiu colocar na planilha, porque facilita, né, a identificação e o controle, a rastreabilidade. O número de série você tem aqui, ó, 252533, tá? Muitas vezes esse número de série está gravado no procedimento. A capacidade, aqui, ela tem uma capacidade de 0 a 2.000 gramas, tá? Lembrando que a capacidade não é faixa de medição. Eu posso ter uma faixa de medição que está dentro da capacidade. Então, se a capacidade é de 0 a 2.000 gramas, eu posso ter uma faixa de medição de 20 até 1.000 gramas, né? Então, é diferente. Então, se você mandar para calibrar a capacidade total do instrumento, sem considerar a faixa de utilização, você pode ter um valor diferente no que tange a calibração. Aí você vai conversar junto com o fornecedor a respeito disso. Porque você pode economizar pontos aí de avaliação, né, durante a calibração. É uma coisa a se verificar. A divisão que vocês podem ver aqui é a divisão da medição, a menor medição. Então, essa balança ela vai medir 0,01 gramas, seria a menor medição. O setor que ela fica alocada, vocês podem ver que é o laboratório, né? Aí, a tolerância que ela tem, que é aquela questão que eu falei para vocês, especificação máxima, especificação mínima, né? O cálculo que a gente fez aí, ó, deu 0,1, tá?
e o critério de aceitação, que é um terço da tolerância, que dividiu deu 0,67. A frequência de calibração em meses, aqui 12 meses, ou seja, cada ano essa balança ela é calibrada. Você tem na sequência a data da calibração, 15 de outubro de 2019, essa balança foi calibrada, e o certificado de calibração, que é o 2019/2019, é o número do certificado de calibração. O laboratório, TKS, que fez a calibração, e a data da próxima calibração, 14 de outubro de 2020, tá? Na sequência, você vai ter a correção e a incerteza, que a organização pegou do certificado, certo? E ali o cálculo, né, que é o erro, que é o raiz de c ao quadrado mais u ao quadrado, que deu um valor aí de 0,04, que quando comparado, né, com o nosso lá, com a da tolerância, que deu 0,067, a gente vê que o critério de tolerância da aceitação é maior do que o resultado encontrado, tá? Ele somou aí, percebam, a correção e a incerteza de medição, tá? Mas nesse cálculo, é bom salientar para vocês o seguinte: a fórmula é raiz de c ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se ele somente soma, vai existir a possibilidade dele ser mais crítico no que tange a isso, se ele não considerar a raiz nem os quadrados. Então, ele pode estar reprovando está reprovando um equipamento que não está reprovado. Porque sempre, se eu ignorar a raiz dos quadrados e eu fizer a soma da incerteza com o erro, eu vou ter um valor que é superior ao se eu considerar os quadrados. Então eu vou ter uma tendência maior aí a considerar que o equipamento está reprovado sem estar reprovado. E por final você tem aí aprovado ou reprovado, né, que é a última coluna aqui da tabela, onde indica a respectiva aprovação ou não do respectivo instrumento, tá? Eu vou pegar um outro aqui, gente, para ilustrar, porque eu acho que é interessante, tá? O código ES001, a descrição é uma estufa, a marca Fanem, modelo 320-SE. Número de série certamente não tem, né? Pode estar rasurado, pode ser antigo. Capacidade de 0 a 110 graus Celsius. A divisão, ó, ela mede a cada 1 grau Celsius, tá? Então vai aparecer lá no visor a cada 1 grau Celsius, né? Setor, ela fica alocada na preparação de amostra. A tolerância de mais ou menos 5, tá? Para mais ou para menos graus Celsius, né? Critério de aceitação ficou 5 dividido por 3, né? Aí vai dar esse valor aí, só que eu acho que esse cálculo está errado. 5 dividido por 3 não dá esse número, não. Certo? Então precisa ajustar aqui. Bom, mas aí foi bom para ilustrar para vocês. Esse valor, tá? É esse valor aqui dividido por 3, o critério de aceitação. O de cima... Ah, rapaz. Se você pegar na fórmula aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tanto o critério de aceitação de cima como o critério de aceitação de baixo, eu quero que vocês percebam aí, tá? Ele está, ó, porque aqui é mais ou menos 1 a tolerância. Então ele multiplica por 2 e divide por 3. Está certíssimo. Lembra daquela história que eu falei para vocês, né? A tolerância é a especificação máxima e a especificação mínima. Então se eu pegar aqui, ó, 0,1 e multiplicar por 2, né, eu vou ter 0,2. Então vai ser 0,2 dividido por 3. A mesma coisa é o 5. Vai dar 5 vezes 2 dividido por 3. Tá? Vocês entenderam? Foi bom identificar esse ponto aqui para vocês, para ficar claro. Porque lembra que a nossa tolerância não é especificação máxima nem especificação mínima? Então, se ele está falando que é mais ou menos 5, eu vou ter que pegar 5 e somar, né? 5 mais 5 vai dar 10, na verdade, de tolerância. Por isso que nesse cálculo aqui, ó, na fórmula, se você pega no Excel, vocês olham aqui em cima na fórmula, ó, você vai ver 2 vezes, né? 2 vezes o valor dividido por 3. Então, está correto isso aqui, tá? A critério de aceitação, 0,067 para a balança e 3,33 para a amostra. Eu não vou gravar outro áudio recorrigindo isso não, tá, gente? Eu vou deixar do jeito que está aqui, porque eu acho que é até bom para ilustrar para vocês isso. Frequência em meses de calibração, ó, 12 meses, tá? Data de calibração, 15 de outubro. Certificado de calibração 2021-2019. Laboratório TKS também, 14 de outubro de 2020, e a data da próxima calibração. Correção 0, incerteza de medição 1, e o erro deu igual a 1, tá? Então você percebe que o erro permitido é 3,3 e o erro foi 1, então o equipamento está aprovado. Então, basicamente, isso é a lista mestra
de instrumentos de medição que você vai ter. O que você vai ter na sequência aqui para baixo, que eu não preciso mostrar, são outros instrumentos, mas que seguem a mesma respectiva regra. E agora, como plus aqui para vocês, eu quero orientar vocês a respeito de dilatação de frequência. O que acontece? Aí vale uma dica aí para promoção, tá? Isso vale uma promoção dentro da área de qualidade. Muita gente acha que calibração tem que ser feita anualmente. Não, tem não, viu? Tem que ser feita anualmente não, de jeito nenhum. Você pode dilatar essa frequência de calibração, desde que você use o estudo correto para isso. Eu trouxe aqui, eu estou deixando no material de vocês alguns métodos, tá, relacionados à dilatação de frequência, que vocês podem dar uma olhada também. Mas aí eu quero que vocês olhem para essa tabelinha que eu vou mostrar para vocês agora, que está aparecendo na tela de vocês aí, tá, nesse momento, que você vai entender que eu vou explicar assim, por cima, por alto, para depois mostrar um registro relacionado a isso. Então percebam, você tem duas tabelas, tá? Isso é baseado na matriz de Schumacher, é um estudo conhecido de um economista alemão que criou esse estudo já para que seja reduzido custos com calibração. Então, se você olhar aqui, ó, eu vou pegar o aumentar. Vejam essa tabela 3 aí. In eu vou chamar de dentro, tá? Out eu vou chamar de fora. O equipamento estava fora. Então, se você perceber aí, ó, a depender dos intervalos de calibração, que é o estudo das incertezas, você percebe que calibrou um ano, calibrou no segundo ano, calibrou no terceiro ano, ou seja, no ano atual, no último e no anterior. Percebe que na maior variação da incerteza de medição, você pode estender esse prazo de calibração. Então, no lugar de ser um ano, pode ser um ano mais alguns meses, né? Então, isso pode acontecer. Você pode dilatar esse prazo. Isso traz uma economia gigantesca para a empresa, principalmente nas empresas que tem muitos equipamentos. Então, se você parar para olhar aqui, ó, ele na tabela seguinte, na tabela 4, ele define a quantidade de dias. Então, por exemplo, se o intervalo atual, vou pegar na primeira tabela ali, ó, são 35 dias, né, o intervalo atual, e eu estou numa situação X, eu vou aumentar para 70 dias. Se eu estou num intervalo atual de 350 dias, eu posso aumentar para 15, 25 dias, desde que eu atenda esse respectivo intervalo de calibração. Vejam só esse conteúdo já daria um curso novo aqui, para a gente estudar e trabalhar. Mas, eu acredito que com o material que eu vou deixar para vocês aí no conteúdo, no Google Class, você pode sozinho ler esse material e já pensar em alguma coisa relacionada a isso, já pensar em alguma coisa relacionada à extensão desses intervalos de calibração. Por quê? Vejam só, o que você precisa é evidenciar. Você pode estar questionando nisso, mas o auditor vai aceitar isso? Gente, se você mostrar o estudo, se você mostrar o registro que você vem acompanhando, esses resultados de incerteza, não tem por que o auditor deixar de aceitar, tá? Então fica a dica aí, seria expandir esse intervalo de calibração. Vale salientar que também pode ser que aconteça que você precise reduzir, a depender do resultado. Mas na maioria das vezes, gente, você vai poder realmente estender esse prazo de calibração. E agora vamos para o registro mais cobiçado na área de calibração, que é a ficha individual do instrumento. Muita gente precisa desse documento para conseguir reduzir o intervalo. E vocês vão ter aqui disponível, tá, no Google Classroom. Quem está assistindo o vídeo também pode montar, tá? Não necessariamente precisa pegar isso pronto. Pode estudar a respeito de dilatação e também pode montar. Porque tem muita gente que não está fazendo o curso, né? Está só assistindo o vídeo. E está se habilitando e capacitando. Então é possível também. Se interessar pelo curso, volto a dizer aqui para vocês, né, fazendo mais um merchan, www.bjtreinamentos.com.br, tá? Mas vamos lá, ó, dá uma olhada aqui. Ó. Nessa ficha de individual de instrumento, eu tenho formulários aqui para vocês, você vai ter o instrumento, tá, o código, o número de identificação que você vai colocar, a data de compra do instrumento, a incerteza máxima, né? O que foi que a gente já conversou tanto aqui, né? A escala do equipamento, fabricante, modelo, a localização, onde é que ele vai estar dentro da organização, né? A resolução, ou seja, que medição ele vai executar, e a tolerância para a reprogramação de calibração, né? Ou seja, de quanto tempo vai haver a calibração desse instrumento, né, novamente. Então, o que é que você faz? Ó? Percebam aí,
o serviço executado do equipamento, né, no histórico, se foi calibração, se foi manutenção, a data do serviço, a situação do equipamento. Ele pode estar conforme, estar completamente fora ou estar anômalo. Anômalo, ele é parcialmente ruim, tá? Digamos que você fez medição na escala de 0 a 100, ele funcionou. Já de 100 a 200, ele não funcionou. Então, ele está anômalo, ele está parcialmente aprovado. Então, você vai marcar aí. Na sequência, você tem a situação do ciclo, que vai ser estender, seria diminuir, tá? Seria máxima redução ou seria permanecer naquele intervalo, baseado nos certificados que você avaliou, nos 3 certificados. Aí você vai fazendo isso, né? E você vai lançando os certificados aí. Certificado 1 me diz isso, certificado 2 me diz isso, certificado 3 me diz isso. Quando o auditor bate o olho nesse documento, ele vê que você avaliou 3 ciclos e concluiu que pode ser estendido, ou seja, né, esse intervalo de calibração, no lugar de 1 ano para 2 anos, etc. e tal, tá? Então, ali na sequência, você vai ter o certificado, o número de certificado, a incerteza máxima encontrada no certificado, que é raiz de C ao quadrado mais U ao quadrado, o laboratório, se está liberado para uso ou não, o responsável e qualquer observação que você ache pertinente. Então, com esse documento, a partir de 3 medições, você já consegue reduzir o prazo de calibração e economizar, fazer uma economia significativa para a empresa. E quem sabe até ser promovido com isso. A gente, inclusive, tem uma série de vídeos aí que acho que a gente não concluiu. Tem 4 vídeos que é como ser promovido na área de qualidade, que vale a pena vocês assistirem também. Esses vídeos estão no canal lá, é uma playlist lá, tá? No Qualidade BR. Bom, gente, então a gente fica por aqui, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando, para quem está assistindo o vídeo, vai lá, faz o exercício que eu falei anteriormente, coloca aqui nos comentários o restante do exercício que eu respondo se está certo, se está errado. E quem está fazendo o curso, agora vai direto fazer o exercício final, né, do módulo, para que eu possa, que está baseado naquele exercício lá da caldeira, para que eu possa finalizar, dar sua nota e você partir para o próximo módulo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.